E aí, tudo bem? Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na estrutura por trás das leis. Sabe, é como se fosse a planta baixa que organiza a nossa sociedade inteira. Vamos desvendar isso juntos. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é a base de tudo. Por que a gente precisa de regras? Pode parecer simples, mas a resposta para isso é bem antiga e, acredite, ela molda o nosso mundo até hoje. Olha, essa busca por ordem não é de hoje, viu? Muito antes da escrita, os povos já se guiavam por costumes, por tradições. Depois, começaram a surgir os primeiros códigos escritos, como o famoso Código de Hammurabi. O que tudo isso mostra pra gente? Que organizar a convivência é uma necessidade humana fundamental, desde sempre. E essa jornada de milênios, essa busca por ordem, nos trouxe até a definição moderna de direito. É basicamente um sistema de normas que podem ser impostas à força, se necessário, e que são aplicadas por instituições oficiais. Em outras palavras, são as regras do jogo que tornam a vida em sociedade possível, mais justa e previsível. Ok, agora que a gente já tem essa base, vamos aprofundar um pouco. O nosso roteiro para entender essa planta baixa jurídica vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a receita por trás das leis. Depois, entender o plano mestre, que organiza tudo. Conhecer os blocos de construção, um por um, e no final ver como tudo isso se junta para montar o Estado. Então vamos lá, começando pela primeira parte, a receita da lei. Afinal, de onde elas saem? Qual é a origem, a matéria-prima do direito? Para a gente entender de onde vem uma lei, é preciso olhar para dois lados. De um lado, tem o que a gente chama de fontes materiais. Pensa nelas como o porquê de uma lei existir. São os problemas sociais, as ideias políticas, os valores de uma época. É a inspiração. Do outro lado, temos as fontes formais, que são o como. É o caminho oficial que transforma toda essa inspiração numa lei de verdade, publicada no Diário Oficial. E se a gente der um zoom nessas fontes formais, o como, a gente vê que elas se dividem. As imediatas são aquelas que a gente pega e lê diretas ao ponto, a Constituição, as leis, os tratados. Já as mediatas funcionam mais como um guia, sabe? São os costumes, os grandes princípios do direito. Elas ajudam os juízes a interpretar as leis e a tomar decisões quando o texto não é super claro. Certo. Mas se existem tantas fontes diferentes de leis, como a gente garante que uma lei municipal, por exemplo, não contradiga uma lei federal e vire uma bagunça completa? É para resolver isso que existe o plano mestre. A solução para esse problema é uma ideia muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. A gente precisa partir do princípio de que nem todas as leis nascem com a mesma força. Existe uma hierarquia clara, uma ordem de importância. Algumas leis mandam e outras obedecem. Esse conceito tem nome: hierarquia das leis. E quem teve a sacada genial de visualizar isso de um jeito fácil foi um jurista chamado Hans Kelsen. Ele imaginou todo o sistema jurídico como uma pirâmide, com as leis organizadas em camadas, onde as de baixo sempre precisam respeitar as que estão em cima. Tá, mas e daí? Por que essa pirâmide é tão importante na prática? Porque ela é, na verdade, uma grande proteção para todos nós. Ela garante, por exemplo, que uma portaria qualquer de um órgão público não possa passar por cima de um direito fundamental seu, que está lá no topo da pirâmide, garantido pela Constituição. É o que impede o caos e a arbitrariedade. E olha só como essa pirâmide se organiza. Lá no topo, soberana, absoluta, está a nossa Constituição Federal. Abaixo dela vêm as leis complementares, depois as leis ordinárias e assim por diante, até chegar nas resoluções, lá na base. A regra é cristalina. Cada degrau tem que estar de acordo com o degrau de cima. Simples assim. Agora que a gente já entendeu o esqueleto, a estrutura da pirâmide, que tal a gente dar uma olhada em cada um desses blocos de construção? Vamos conhecer melhor cada tipo de norma, começando, claro, pelo topo. No topo de tudo, intocável, está ela, a Constituição. É a nossa lei suprema. É o documento que diz como o Estado se organiza, como os poderes funcionam e, o mais importante de tudo, quais são os nossos direitos e garantias fundamentais. É a planta baixa mestra de toda a nação. Mas, o tempo passa, a sociedade muda e às vezes essa planta baixa precisa de uns ajustes. É para isso que servem as emendas constitucionais. Elas podem modificar o texto da Constituição, mas com um limite muito importante. Não podem mexer nos seus pilares de sustentação, as famosas cláusulas pétreas. Descendo o degrau na pirâmide, a gente encontra as leis feitas pelo Congresso. Temos a lei complementar, que, como o nome já diz, serve para detalhar um ponto específico da Constituição, e por isso é mais difícil de aprovar, exigindo maioria absoluta.
E temos a lei ordinária, que é o tipo mais comum para tratar dos assuntos do dia a dia e que precisa só de uma maioria simples dos parlamentares presentes na votação. O Poder Executivo também cria normas. A medida provisória, a famosa MP, é uma ferramenta do presidente para casos de urgência. Ela já nasce com força de lei, mas precisa ser aprovada pelo Congresso depois, senão perde a validade. Já o decreto é diferente. Ele não cria uma regra nova. Ele só detalha como uma lei que já existe vai ser aplicada na prática. Beleza, já vimos a receita, já vimos os blocos de construção, agora vamos dar um passo para trás e olhar a obra completa. Como é que essa planta baixa jurídica, com toda essa organização, de fato monta o edifício principal, que é o próprio Estado? Para que a gente possa chamar um país de Estado, a teoria do direito diz que ele precisa de 3 elementos essenciais que não funcionam separados. O povo, que somos nós, os cidadãos, o território, que é o espaço físico, o chão, e um governo soberano, que é a autoridade máxima que manda dentro daquele território. E a Constituição também define como esse poder vai ser distribuído no território. O Brasil, como a gente sabe, é um Estado federativo. Isso quer dizer que o poder é descentralizado, dividido entre a União, os estados e os municípios. É uma escolha que faz todo sentido para um país gigante e diverso como o nosso, diferente de um Estado unitário, por exemplo, onde o poder fica todo concentrado lá na capital. E tem essa citação do jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho que amarra tudo isso de um jeito bem elegante. Ele define o Estado como essa união perfeita dos 3 elementos: o povo, o território e um poder soberano. No fim das contas, o grande ponto aqui é que a Constituição e todo esse sistema de leis não são só um monte de papelada. Eles são a planta baixa que define quem a gente é como nação, que organiza o poder e, principalmente, que protege o nosso povo e os nossos direitos. Isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Se a Constituição é a lei suprema, a chefe de todas as outras, o que acontece quando uma lei comum, uma lei ordinária, ousa contradizer o que ela diz? A resposta para isso é a chave para entender como todo esse sistema se defende e se mantém de pé.